Meus amigos, como tornar realidade a utopia da conquista da sobrevivência da humanidade diante das ameaças à sua extinção é o nosso propósito a partir deste momento. Antes de tudo, eu gostaria de lhes informar que esta é a nossa penúltima apresentação desta série em que eu abordo a questão das utopias planetárias. Nós já apresentamos 10 utopias. Como realizá-las? Esta é a 11ª, em que abordamos a questão da sobrevivência da humanidade, que muitos consideram que se trata de uma utopia a humanidade sobreviver diante das ameaças que nós vamos relatar durante a nossa apresentação. Mas o que nós pretendemos apresentar, concretamente, é mostrar como fazer com que a utopia da conquista da sobrevivência da humanidade se torne realidade diante das ameaças à sua extinção provocadas pelos seres humanos, pelas forças da natureza existentes no planeta Terra e aquelas vindas do espaço sideral. Nossa apresentação vai constar de 4 blocos. No primeiro, nós vamos apresentar como lidar com as ameaças à extinção da humanidade provocadas pelos seres humanos. No segundo bloco, vamos apresentar como lidar com as ameaças à extinção da humanidade provocadas pelo planeta Terra. No terceiro bloco, vamos mostrar como lidar com as ameaças à extinção da humanidade provocadas por elementos vindos do espaço sideral. Esses elementos são asteroides, cometas, planetas órfãos, raios cósmicos, raios gama, por exemplo, o próprio afastamento da Lua em relação à Terra, a morte do Sol, a colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se localiza o sistema solar, do qual a Terra faz parte. E, além disto, o fim do universo. Então, na opinião de muitas pessoas, muitos cientistas, inclusive, é o de que o futuro da humanidade será catastrófico. Que não há chance da humanidade sobreviver a todos esses eventos. E o que nós pretendemos é mostrar que é possível, desde que determinadas iniciativas sejam realizadas. E é claro que uma dessas iniciativas, que são importantíssimas para assegurar a sobrevivência da humanidade, é o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A ciência e a tecnologia, eu tenho afirmado em vários escritos, livros que eu tenho publicado, a ciência e a tecnologia é o passaporte da sobrevivência da humanidade. No final da nossa apresentação, vocês poderão concluir se eu tenho ou não razão do que eu afirmo. Bem, nós vamos inicialmente apresentar como lidar com as ameaças à extinção da humanidade provocadas pelos seres humanos, pelos próprios seres humanos. As ameaças à extinção da humanidade provocadas pelos seres humanos dizem respeito à mudança climática global, às pandemias e à eclosão da Terceira Guerra Mundial.
Para evitar a mudança climática catastrófica global, é preciso descarbonizar a economia até 2050, o que significa dizer que pelo menos 70% das emissões de gases globais de gases do efeito estufa sejam cortadas até meados do século XXI, para que não haja um aumento da temperatura média global acima de 2 graus centígrados ou 1,5 grau. Além disto, é preciso acabar com as guerras, haja vista que elas também são responsáveis, em grande parte, pelo agravamento ambiental do planeta, pelos efeitos devastadores que provocam sobre o meio ambiente e pela possibilidade de extinção da própria humanidade, se os países contendores utilizarem seus arsenais nucleares. Além disto, é importante que haja uma profunda transformação da sociedade em que vivemos, que tem sido extremamente destrutiva das condições de vida no planeta. Diante de tudo isso, é um imperativo substituir o atual modelo econômico dominante em todo o mundo por outro que leve em conta o homem integrado ao meio ambiente, ou seja, integrado com a natureza, ou seja, um modelo de desenvolvimento sustentável, que deve garantir que as necessidades das gerações atuais ocorram sem comprometer as necessidades das gerações futuras, pondo fim à constante degradação ambiental que ameaça o futuro da humanidade, bem como assegure a paz mundial. Para evitar a ocorrência de novas pandemias, que é a segunda grande ameaça provocada pelos seres humanos, é preciso parar imediatamente de degradar e desmatar florestas e fortalecer os sistemas de vigilância em saúde de todos os países do mundo. E também fortalecer os sistemas de vigilância da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Reduzir iniquidades sociais entre nações e no interior delas. Remover subsídios que favoreçam o desmatamento e oferecer mais apoio aos povos indígenas para conter o desmatamento. É preciso proibir internacionalmente o comércio de espécies de alto risco de transmissão de vírus e erradicar o consumo de carne silvestre no mundo. Criar uma biblioteca da genética de vírus que ajude no mapeamento, observe bem para isso, que ajude no mapeamento de locais de onde possam surgir novos patógenos de alto risco. Realizar investimentos entre 22 bilhões e 31 bilhões de dólares por ano, por uma década, para monitorar e policiar o comércio de animais selvagens e impedir o desmatamento tropical e em vigilância sanitária e biossegurança na criação de animais de consumo. Sobre os animais selvagens é importante observar que eles são portadores, são os portadores de vírus. E os vírus que já ocorreram na história da humanidade, como o vírus da peste bubônica, na realidade não foi um vírus, foi uma bactéria. Tivemos um vírus da gripe espanhola no início do século XX e tivemos recentemente o vírus o coronavírus. Então, o comércio de animais selvagens é um dos instrumentos de difusão de vírus pelo planeta e podem ser portadores de vírus mortais. Então, é importante monitorar e policiar o comércio de animais selvagens, principalmente em áreas próximas a florestas, para ajudar a prevenir futuras pandemias, bem como manter a população mundial bem informada
quanto aos riscos de novas pandemias, com dados confiáveis, concebidos pela experiência e pela ciência. Para evitar a proliferação de guerras, que é a terceira grande ameaça provocada pelos seres humanos, e a eclosão da Terceira Guerra Mundial, da qual resulte o uso de armas nucleares pelos contendores, deve-se constituir um governo mundial democrático, que é o que eu tenho defendido há vários anos, publicando artigos, abordando a problemática da guerra como a única alternativa de evitar a catástrofe de uma nova guerra mundial. Então deveríamos constituir um governo democrático mundial, que seja eleito pelo Parlamento Mundial também a ser constituído, com a participação dos países de todo o mundo. O governo democrático mundial evitaria o império de um só país e a anarquia de todos os países. Já tivemos um império, por exemplo, de um país só, o Império Romano, por exemplo. Tivemos o Império Britânico, por exemplo. Mas também tivemos a anarquia de vários países. Por exemplo, o período antes da Primeira Guerra e depois entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, tivemos a anarquia de vários países querendo exercer o poder mundial. E a guerra surgiu naturalmente em consequência dessa competição pelo poder mundial praticado por todos os países, pelas grandes potências mundiais da época. Como eu disse, o governo democrático mundial evitaria o império de um só país e a anarquia de todos. O governo mundial só será sustentável se for verdadeiramente democrático. A nova ordem mundial deve ser edificada não apenas para organizar as relações entre os homens na face da Terra, mas também suas relações com a natureza. A humanidade vem desencadeando uma guerra permanente contra a natureza, desde sobretudo a partir da primeira Revolução Industrial. Com o processo de industrialização e com a urbanização crescente em todo o planeta. É preciso, portanto, que seja elaborado um contrato social planetário que possibilite a conquista da paz mundial, o progresso econômico e social e o uso racional dos recursos da natureza em benefício de toda a humanidade. Então nós apresentamos, meus amigos, as 3 ameaças provocadas pelos seres humanos e as soluções que seriam recomendáveis para lidar com cada uma delas e buscando uma solução que represente o evitar da extinção da espécie humana, porque se a mudança climática evoluir com as tendências que se apresentam no momento, se a agressão que se pratica sistematicamente contra a natureza, novas pandemias poderão surgir. Existe uma doença chamada doença X, chamada assim pela Organização Mundial de Saúde, que afirma que essa doença provocada por algum vírus ou bactéria poderá ameaçar a própria existência da humanidade. E, evidentemente, que as guerras no mundo e a possibilidade de eclosão da Terceira Guerra Mundial podem levar à extinção da espécie humana simplesmente diante do arsenal nuclear que existe no planeta e que, se for utilizado efetivamente pelas potências nucleares, a humanidade ficará à mercê da radioatividade e as consequências resultantes da utilização maciça de bombas nucleares.
segundo bloco da nossa apresentação. No segundo bloco, nós vamos dizer como lidar com as ameaças à extinção da humanidade provocadas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra. As ameaças à extinção da humanidade provocadas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra dizem respeito, basicamente, a duas grandes ameaças. Uma é o esfriamento do núcleo do planeta Terra e a segunda é a erupção catastrófica de vulcões. Para salvar a humanidade da ameaça de esfriamento do núcleo do planeta Terra, é bastante importante que haja um constante monitoramento da temperatura do núcleo do planeta Terra, para adotar, quanto necessário, estratégias de fugas de seres humanos para locais como Marte ou outros locais no Sistema Solar viáveis para a vida humana. Qual é o problema que representa o esfriamento do núcleo do planeta Terra? Representa a possibilidade de haver a perda do campo magnético terrestre, que atua como um escudo que nos protege contra raios cósmicos, que nos protege contra a radiação solar, a massa coronal do Sol, que solta material do próprio Sol e que comumente atinge o planeta Terra, e o campo magnético nos protege de tudo isso. O fenômeno da aurora boreal que ocorre no hemisfério norte resulta fundamentalmente no fato do campo magnético terrestre impedir que a massa coronal do Sol penetre e ameace a existência da vida em nosso planeta. Então, o esfriamento do núcleo do planeta Terra, porque o interior da Terra tem um núcleo que tem temperaturas elevadíssimas, equivalentes à temperatura do Sol. E é esse calor que é responsável, esse núcleo que é responsável, digo melhor, pela existência do campo magnético terrestre. E além disso, o calor também, que vem do interior da Terra, contribui também para quer dizer, se houver o esfriamento do núcleo do planeta Terra, poderá haver um desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta, resultante do esfriamento desse núcleo. Além de haver esse constante monitoramento da temperatura, que já se constata, vários cientistas já constataram que o esfriamento da temperatura do núcleo do planeta Terra está acontecendo, e então é importante que esse monitoramento continue para que, quando ocorrer, ou melhor, antes de ocorrer a perda do campo magnético terrestre e houver desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta Terra, que necessita desse calor que vem do interior do planeta, sejam tomadas providências no sentido de planejar a fuga de seres humanos para locais como Marte ou outros locais no Sistema Solar. Para que tudo isso seja implementado, é necessário que seja montada uma estrutura mundial, uma Organização Mundial de Defesa contra Catástrofes Naturais de abrangência global, similar à Organização Mundial da Saúde, que tem a capacidade de coordenar tecnicamente as ações em todo o mundo
no enfrentamento do esfriamento do núcleo da Terra, entre outros eventos catastróficos, como, por exemplo, a erupção catastrófica de vulcões, que nós vamos tratar a partir desse momento. Para salvar a humanidade da ameaça representada pela erupção catastrófica de vulcões, especialmente daqueles que podem levar à extinção da vida no planeta Terra, como as grandes erupções de vulcões ocorridas há 250 milhões de anos, que acabaram com o ciclo de vida na Terra. Isso já aconteceu, vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, para lidar com esse problema, é preciso fazer um monitoramento constante dos vulcões, com o uso de satélites, equipamentos de sensibilidade sísmica e outras fontes para detectar erupções de vulcões que estão para acontecer, visando prevenir desastres de proporções catastróficas. Estas medidas devem ser adotadas, sobretudo nos países onde há mais ocorrência da erupção de vulcões no mundo. Em cada um desses países, é preciso que sejam montadas estruturas voltadas para o monitoramento de erupção de vulcões e sejam elaborados planos de evacuação de populações em locais que possam ser atingidos por esses eventos catastróficos. E, se necessário, adotar estratégias de fuga de seres humanos para locais como Marte ou outros locais no sistema solar viáveis para a vida humana. O grande problema, meus amigos, da erupção de vulcões em escala global é a emissão de gases de efeito estufa. E na medida que os gases do efeito estufa provocados pelos vulcões cobrem todo o planeta, os raios solares não penetram e inviabilizam a vida na Terra. Uma das explicações para a morte dos dinossauros há 65 milhões de anos reside no fato de que, com o impacto do asteroide que aconteceu na península de Yucatán, no México, vários vulcões entraram em erupção. E isso fez com que os gases do efeito estufa e a fuligem resultante da erupção impedisse que os raios solares penetrassem. E isso contribuiu para que os dinossauros fossem extintos, mortos pela falta de comida. Não foi só o impacto do asteroide que provocou o desaparecimento dos dinossauros, mas a erupção de vulcões simultaneamente. Então, eu disse que é preciso que sejam montadas estruturas que façam monitoramento da erupção de vulcões e sejam elaborados planos de evacuação de populações em locais que possam ser atingidos por esses eventos catastróficos e, se necessário, adotar estratégia de fuga de seres humanos para locais como Marte ou outros locais no sistema solar viáveis para a vida humana. Além disso, é preciso que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais, de abrangência global similar à OMS, a Organização Mundial de Saúde, que tem a capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países no enfrentamento de erupção de vulcões, cujas consequências têm uma abrangência local, regional e mundial, especialmente de vulcões que podem levar à extinção da vida no planeta Terra. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer com relação às ameaças
provocadas pelo próprio planeta Terra. Um é o esfriamento do núcleo do planeta, com a consequente perda do campo magnético terrestre e o consequente desequilíbrio na produção de alimentos resultante desse evento. E a segunda grande ameaça é apresentada pela erupção de vulcões, cujas medidas de monitoramento e planos de fuga para Marte ou para outros planetas, para outros locais no sistema solar, deveriam ser já desenvolvidas e não simplesmente esperar que o evento aconteça para depois tomar as providências, quando praticamente não haveria solução depois do evento ter ocorrido. O terceiro bloco da nossa apresentação vai apresentar como lidar com as ameaças à extinção da humanidade, ameaças essas vindas do espaço. As ameaças vindas do espaço dizem respeito basicamente à colisão sobre o planeta Terra de asteroides e cometas, ou pedaços de cometas, a emissão de raios cósmicos, especialmente raios gama, que possam atingir o planeta Terra, o afastamento progressivo da Lua em relação à Terra, a colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar e planetas órfãos ou errantes que vagam no espaço sideral, a morte do Sol, a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se localiza a Terra, e o fim do universo. Então, são essas as ameaças que pairam contra a humanidade. Diferentemente da mudança climática, das pandemias e da eclosão na Terceira Guerra Mundial, que são eventos que podem acontecer a qualquer momento, da mesma forma, a colisão sobre o planeta Terra de asteroides e de cometas, ou pedaços de cometas, são eventos que poderão ocorrer a qualquer momento. Porque os asteroides estão por aí. Quer dizer, eles estão localizados os asteroides, eles estão localizados no cinturão de Kuiper, que fica logo depois do planeta Netuno, e pode estar situado também entre Marte e Júpiter, que existe um cinturão de asteroides nessa região. A Terra, por exemplo, já foi atingida por vários asteroides. Um deles foi o que provocou a extinção dos dinossauros. E os asteroides, eles estão sendo monitorados sistematicamente por organizações como a NASA, a Agência Espacial Europeia, e entre outras. Mas além dos asteroides e dos cometas, por sinal, os cometas é importante observar que eles se localizam praticamente na região interestelar do Sistema Solar. De modo que depois nós vamos abordar sobre como lidar
com essa problemática. Uma outra ameaça que existe sobre o planeta Terra diz respeito aos raios cósmicos, especialmente raios gama, que possam atingir o planeta Terra. Os raios gama, eles resultam da explosão de estrelas em final de vida, as estrelas chamadas supernova. Então, se, por exemplo, um raio gama emitido por uma estrela supernova se dirigir em direção à Terra, praticamente a vida deixará de existir em nosso planeta. Porque ele destruiria tudo que contribuísse para a existência da vida em nosso planeta. Então, é uma ameaça também que precisa ser enfrentada. Além disso, nós temos o afastamento progressivo da Lua em relação à Terra. E na medida que esse afastamento for acontecendo, e esse afastamento ele está acontecendo, na medida em que o planeta Terra, a rotação do planeta Terra diminui, a tendência da Lua é aumentar a sua rotação, e na medida em que aumenta a rotação da Lua, ela tende a se afastar do planeta Terra. De modo que o afastamento da Lua do planeta Terra provocará, sem sombra de dúvidas, impactos ambientais catastróficos. Haveria uma mudança climática catastrófica do planeta que tornaria inviável a existência da vida. Uma outra ameaça é representada pela colisão sobre o planeta Terra e planetas do sistema solar. Por exemplo, pode haver uma desestabilização do planeta Mercúrio, que se aproximar bastante do planeta Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, e isso pode fazer com que Júpiter faça com que Mercúrio saia da sua trajetória, vamos dizer assim, em torno do Sol. E ao se deslocar, ao se afastar da sua trajetória comumente cumprida em torno do Sol, possa vir se chocar com o planeta Terra ou Marte e Vênus. Então existe a possibilidade de que esse choque aconteça com qualquer um desses planetas, a Terra inclusive. Uma outra ameaça é representada pelos planetas órfãos ou errantes, que são planetas que não giram em torno de uma estrela. Existem bilhões de planetas errantes, inclusive na Via Láctea, onde o sistema solar se encontra. E pode acontecer um planeta errante desses se chocar com o planeta Terra. E isso está sendo monitorado pelas agências espaciais existentes no planeta. Uma outra grande ameaça é representada pela morte do Sol. O planeta Terra é um satélite do Sol, gira em torno do Sol. Com o desaparecimento do Sol, significa que a Terra, como Júpiter, Mercúrio, sobretudo os planetas rochosos, vão desaparecer. Uma outra ameaça é representada pela colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, onde se localiza a Terra. Então essa colisão ela pode contribuir para que as condições de existência da vida na Terra sejam profundamente alteradas. E, por último, a grande ameaça de todas, a maior de todas,
é o fim do universo em que vivemos. Nas publicações, que nós vamos citá-las no final da nossa apresentação, nós tratamos de cada uma dessas questões de forma bastante detalhada. Sobretudo no livro que nós publicamos, A Escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da história e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade. E outro livro, Como Proteger Seres Humanos das Ameaças à Sua Existência e Evitar a Extinção da Humanidade, que tem um título em inglês, How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Quer dizer, desses dois livros, nós abordamos de forma bastante detalhada cada uma dessas ameaças e como lidá-las com cada uma delas. Para lidar com os asteroides que possam colidir com o planeta Terra, a estratégia consiste em desviá-los de seu curso, se forem detectados com tempo suficiente para lançar foguetes interceptadores. Recentemente já houve um teste quando a NASA lançou um foguete que atingiu Dimorphos, que é um asteroide que está se deslocando no espaço e provocou o desvio desse planeta. Foi um teste muito importante. A mesma solução deve ser adotada para cometas, cujos pedaços possam atingir o planeta Terra, quer dizer, utilizando foguetes para desviar os cometas do seu curso se porventura eles virem em direção à Terra. É bastante importante que haja um constante monitoramento do espaço para identificar não apenas asteroides, mas também cometas ou pedaços de cometas que podem colidir com a Terra e sejam desenvolvidos foguetes poderosos capazes de desviá-los de suas rotas. E isso vem sendo realizado sobretudo pela NASA e pela Agência Espacial Europeia. Outra alternativa é destruir asteroides e cometas ameaçadores com o uso de bombas nucleares, se eles estiverem a grande distância do planeta Terra. Isso, evidentemente, que utilizar bombas nucleares para destruir asteroides e planetas próximos do planeta Terra não seria adequado, porque os fragmentos dessa explosão poderiam vir em direção ao planeta Terra e sofrermos as consequências. Para salvar a humanidade das ameaças representadas pelos raios cósmicos, é preciso primeiro monitorar a explosão das estrelas supernovas permanentemente para que antes da ocorrência de sua explosão sejam adotadas as medidas necessárias visando proteger os seres humanos da emissão de raios gama com sua fuga para locais possíveis habitáveis no sistema solar, como Marte ou fora dele, com possibilidade de abrigar seres humanos. E, além disso, promover avanços tecnológicos que possibilitem a implantação de colônias espaciais em Marte ou outros locais com possibilidade de abrigar seres humanos, com inúmeros obstáculos a serem superados e o aumento da capacidade biológica dos seres humanos para sobreviverem fora da Terra. Para lidar com a radiação e a massa coronal do Sol, eu já lhes falei sobre o fato de que a massa coronal do Sol provoca as auroras boreais em nosso planeta. Então, para lidar com a radiação e a massa coronal do Sol, é preciso utilizar o satélite SOHO, que atua na posição intermediária entre a Terra e o Sol, para detectar explosões na superfície solar e enviar mensagens com uma hora de antecedência à chegada da tempestade cósmica à Terra, veiculado pela internet, para que as distribuidoras de energia elétrica
Por exemplo, evitem danos em suas redes, enquanto as operadoras de satélite possam se proteger, corrigindo os custos de satélites ou desligando seus equipamentos. Para proteger os seres humanos da radiação cósmica, em viagens espaciais. Aqui na Terra não há problema porque o campo magnético terrestre nos protege. O problema são as viagens espaciais, de longa duração no espaço. É preciso promover avanços científicos e tecnológicos capazes de possibilitar a colonização humana de outros mundos e aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para realizarem viagens espaciais e viverem fora da Terra. No último bloco da nossa apresentação, nós vamos falar especificamente sobre isso. Como proteger os seres humanos da radiação cósmica em viagens espaciais. Para lidar com o problema relacionado com o contínuo afastamento da Lua em relação à Terra e suas catastróficas consequências ambientais, é bastante importante que várias equipes de astrônomos espalhados pelo mundo se dediquem à detecção e monitoramento do contínuo afastamento da Lua em relação à Terra, para medir e avaliar suas consequências sobre a vida e o meio ambiente do planeta, visando a adoção de medidas que atenuem progressivamente seus impactos negativos e apontem, em casos extremos, a necessidade de planejar a fuga de seres humanos para os locais mais viáveis, habitáveis do sistema solar, como Marte, ou outros locais fora dele, com possibilidade de abrigar seres humanos. Como a Terra e a Lua encontram-se unidos por uma forte ligação gravitacional e afetam-se mutuamente, à medida que o movimento de rotação da Terra diminui, conforme já lhe expliquei há pouco, o da Lua acelera. E quando algo que está em órbita acelera, essa aceleração o empurra para fora, afasta a Lua do planeta Terra. O contínuo afastamento da Lua de 4 centímetros por ano, que é o que acontece em relação à Terra, pode impactar negativamente sobre o meio ambiente do planeta, na medida que o tempo passa. A Lua atualmente está a 384.400 quilômetros da Terra, 18 vezes mais longe do que quando se formou há 4 bilhões e meio de anos. O problema é que a rotação do planeta Terra está diminuindo também, progressivamente. Então, na medida que a rotação do planeta Terra diminui, então a Lua se afasta. Sem a Lua, os oceanos quase não teriam marés. Esse é um aspecto importante, quer dizer, no caso extremo da Lua se afastar praticamente, nós perdemos a Lua de vista. Quais são as consequências? Os oceanos quase não teriam marés. Os dias teriam outra duração. Por exemplo, com a diminuição da rotação do planeta Terra, o dia de 24 horas não seria mais de 24 horas. Seria maior do que 24 horas. Então, a duração dos dias, aumentaria a duração dos dias. E a vida ficaria ameaçada em nosso planeta. É claro? Bem, para lidar com a possibilidade de colisão dos planetas do Sistema Solar com a Terra, é importante que haja um constante monitoramento do Sistema Solar para identificar a ameaça de sua desestabilização pelo planeta Mercúrio e outros planetas. O planeta Mercúrio é o menor de todos os planetas. Essa é a razão pela qual Mercúrio merece uma análise muito especial. Porque na medida que um planeta menor ele fica diante da atração gravitacional, normalmente a atração gravitacional do Sol prevalece sobre o planeta Mercúrio. Mas na medida que ele se aproxima, por exemplo, de um planeta gigantesco como é Júpiter, haveria, digamos assim, o Sol tentando atrair
Mercúrio, como também Júpiter tentando atrair Mercúrio. Pode acontecer nesse confronto que Mercúrio saia de sua trajetória normal em torno do Sol. E com isso possa haver a possibilidade de colidir com a Terra e, além da Terra, com Marte e também com Vênus. Então é importante que haja esse constante monitoramento para identificar como, no caso de Mercúrio, a desestabilização de Mercúrio, como ocorreria, quais são as chances, por exemplo, de atingir o planeta Terra. E evidentemente que a partir já houve estudos sobre isso, simulações que foram realizadas por cientistas que apontam que existe essa possibilidade. É uma possibilidade, a probabilidade que ocorra isso é muito baixa, mas é uma possibilidade. Ora, diante da possibilidade, nós temos que nos precaver, temos que nos prevenir, nós temos que adotar medidas de precaução. E para isso, é importante que sejam realizadas pesquisas para identificar exoplanetas habitáveis para os seres humanos. Exoplanetas são planetas situados fora do sistema solar, em órbita de outras estrelas, a fim de que seja planejada a fuga dos seres humanos, quando necessária, como por exemplo para o exoplaneta Próxima B, orbitando uma estrela integrante do sistema Alpha Centauri, o mais próximo do sistema solar, que dista 4,2 anos-luz da Terra. Ou seja, se um foguete se deslocar à velocidade da luz, de 300 mil km por segundo, poderá alcançar Próxima B em 4,2 anos. Para fazer frente à ameaça da colisão de planetas órfãos ou errantes com o planeta Terra, é importante que haja um constante monitoramento do espaço para identificar aqueles que possam colidir com a Terra e determinar a época de sua colisão, visando a adoção de medidas que apontem a necessidade de planejar a fuga de seres humanos para outros locais com possibilidade de seres habitáveis para os seres humanos, como o caso de Marte, ou outros locais no sistema solar com possibilidade de abrigar seres humanos com a implantação de colônias espaciais. Para lidar com a morte do Sol, por sua vez, que chegará ao fim de sua existência dentro de 4 bilhões de anos, a humanidade deveria sair do sistema solar e alcançar um novo planeta em outro sistema planetário que seja habitável para os seres humanos. Entre os vários exoplanetas, eu já falei o caso de Próxima B, orbitando a estrela mais próxima do Sol, integrante do sistema Alpha Centauri, que dista 4,2 anos-luz da Terra. Por sua vez, para lidar com a colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea, que ocorrerá dentro de 3,75 bilhões de anos, é bastante importante que várias equipes de astrônomos espalhados pelo mundo se dediquem ao aprofundamento da análise da colisão entre essas galáxias, para avaliar as reais consequências sobre o planeta Terra e traçar planos de fuga dos seres humanos para um planeta habitável em uma galáxia mais próxima. Observem que, nesse caso, o que se tem que pensar é a fuga para uma galáxia que seja mais próxima,
como por exemplo a galáxia anã do Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz da Terra, que é uma galáxia satélite da Via Láctea, situada na constelação do Cão Maior, ou se dirigir para a Grande Luz de Magalhães, Grande Nuvem de Magalhães, que se situa a 163 mil anos-luz da Terra. Observe que as distâncias, 25 mil anos-luz, ou seja, 25 mil anos se deslocando a velocidade da luz, representa bastante tempo. Mas esta situação mostra a necessidade de que nós adquiramos a capacidade de produzir espaçonaves que possam se deslocar com velocidade próximas à velocidade da luz e alcançar essa galáxia. Chama a atenção o seguinte, que se o ser humano, por exemplo, se deslocar a velocidade da luz, próximo da velocidade da luz, praticamente o tempo para o ser humano. Então, esses 25 mil anos-luz seria contado no planeta Terra, de algum observador no planeta Terra. Mas para a pessoa que está numa espaçonave se deslocando a velocidade próxima da luz, o tempo para. Então, isso não seria um problema para as pessoas que alcançam, por exemplo, uma galáxia como essa, situada a 25 mil anos-luz da Terra. Ou a 163 mil anos-luz da Terra, como é o caso da Grande Nuvem de Magalhães. Finalmente, para lidar com o fim do universo, é preciso viabilizar a fuga de seres humanos para universos paralelos. E isso se for constatada a sua existência, para abrir a possibilidade de os seres humanos sobreviverem ao fim do nosso universo, se dirigindo para outros universos paralelos. A ideia de que vivemos em um multiverso, ou seja, composto por um número infinito de universos paralelos, tem sido por muitos anos considerada uma possibilidade científica. Isso graças à teoria da relatividade geral. O desafio consiste em encontrar uma maneira de testar essa teoria. Os universos paralelos seriam uma analogia semelhante a bolhas flutuando num espaço maior capaz de abrigá-los. Bem, com isso nós falamos dos três blocos de grandes ameaças para os seres humanos. O que nós vamos agora abordar é o seguinte: como proteger os seres humanos de ameaças à sua extinção resultantes de viagens espaciais. Porque se não houver proteção dos seres humanos para realizar viagens espaciais, então nada do que nós apresentamos de proposta de fuga dos seres humanos para outros locais, tanto no sistema solar quanto para outros sistemas, como Alpha Centauri, ou galáxias, ou universos paralelos, evidentemente que, se não proteger os seres humanos, nada disso vai resolver o seu problema. Um fato é o seguinte, que para conquistar o espaço, colonizar outros mundos e proteger o ser humano de ameaças à sua extinção em viagens espaciais, é preciso que sejam implementadas 4 grandes estratégias. Observe bem para o que eu estou falando. A primeira é produzir foguetes que alcancem velocidade próximas à da luz, para viajar pelos confins do universo. A primeira grande estratégia é essa. Isso depende dos avanços na ciência e na tecnologia. Segunda grande estratégia consiste em produzir tecnologias capazes de proteger os seres humanos em viagens espaciais. É preciso que haja investimentos maciços no desenvolvimento de tecnologias
que protejam os seres humanos em viagens espaciais. Terceira grande estratégia consiste em identificar outros mundos similares à Terra, capazes de ser habitados pelos seres humanos. Quer dizer, é importante que se descubra uma outra Terra que tenha a mesma biosfera, as mesmas condições, campo magnético, atmosfera, as mesmas condições que nós temos hoje aqui. Essa seria a terceira grande estratégia de identificar outros mundos similares à Terra. E a quarta grande estratégia seria capacitar o ser humano para sobreviver no espaço e em locais habitáveis fora da Terra. É fundamental que isso aconteça, capacitar o ser humano para sobreviver no espaço e em locais habitáveis fora da Terra. Primeira questão que diz respeito à produção de foguetes, eu tenho a dizer o seguinte, que a estratégia de produção de foguetes que sejam capazes de alcançar velocidade próximas à velocidade da luz, de 300 mil km por segundo, é necessária para promover viagens intergalácticas dos seres humanos pelos confins do universo, e até mesmo para universos paralelos, se eles existirem. Esta ação se impõe devido à necessidade de os seres humanos colonizarem outros mundos, no sistema solar ou fora dele. E essa é uma necessidade imperiosa, porque o planeta Terra tende a se deteriorar ao longo do tempo, de modo que é importante que esta ação se desenvolva para que os seres humanos realizem missões espaciais de longa distância. E para isso é preciso encontrar formas mais avançadas de propulsão de foguetes, visando alcançar distâncias a centenas de milhares de anos-luz, conforme já lhes falei. Haja vista que, segundo os cientistas, os foguetes químicos atuais são limitados pela velocidade máxima dos gases de escapamento. Foguetes com velocidade de 300 mil km por segundo facilitaria bastante a exploração espacial. O foguete espacial utilizado atualmente tem um objetivo, os foguetes que hoje nós utilizamos, têm um objetivo de enviar objetos, especialmente satélites artificiais, sondas espaciais e rovers, que são chips que circulam, por exemplo, atualmente em Marte, ou naves espaciais e homens ao espaço, com velocidade superior a 40.320 km por hora. Essa é a velocidade que nós conseguimos alcançar e que é a necessária para vencer a força de atração gravitacional da Terra e alcançar altitudes superiores a 100 km acima do nível do mar, que é a partir do qual se inicia o espaço sideral. A maior parte dos foguetes atuais leva uma carga útil de 1,5% do seu tamanho total. A maior parte dos foguetes é constituída pela estrutura do foguete, com inclusive espaços para armazenagem de combustíveis e tudo mais. Mas na realidade, os foguetes nós só dispomos de 1,5% do seu tamanho total, em termos de carga útil, ou seja, para transportar pessoas ou então os equipamentos de controle da espaçonave. Outras alternativas propostas por cientistas consistiriam na utilização de propulsão térmica nuclear, de um motor solar iônico, bem como a criação de um reator de fusão em que um foguete extrai hidrogênio do espaço interestelar, tem muito hidrogênio do espaço interestelar, e o liquefaz como novas formas de propulsão de foguetes. Existe a propulsão Bussard, que é um outro método de propulsão para naves espaciais
que poderia acelerar até uma velocidade próxima da velocidade da luz. E seria um tipo de nave bastante eficiente. Além de não termos tecnologia de foguetes que desenvolvam velocidade próximas à da luz, as viagens interestelares seriam inviáveis para os seres humanos. Observem isso, para isso que eu vou dizer. Seriam inviáveis para os seres humanos, de acordo com estudos desenvolvidos por cientistas, mesmo que dispuséssemos desses foguetes. Seria muito problemático para os seres humanos, porque com a velocidade próxima à da luz, ocorreriam consequências negativas para a vida dos seres humanos e as próprias naves espaciais. No início, essas viagens serão feitas por sondas e robôs, devido às limitações físicas e psicológicas do homem. Nós não estamos preparados ainda para viagens espaciais. Isso significa dizer que missões tripuladas ainda estariam restritas à nossa vizinhança imediata, isto é, o sistema solar. A NASA está desenvolvendo tecnologia para proteger humanos em Marte, além dos sistemas de propulsão poderosos, para levar mais rápido até Marte e de volta para a Terra. Esta tecnologia para proteger humanos em Marte são as seguintes: é um escudo térmico inflável para pousar astronautas em outros planetas. Observe que o maior veículo espacial que pousou em Marte tem o tamanho de um carro, que é o rover, por exemplo, o rover Perseverance. Tem o tamanho de um carro. Então, o maior veículo espacial que pousou em Marte tem o tamanho de um carro. E enviar humanos a Marte exigirá uma espaçonave muito maior. Novas tecnologias permitirão que espaçonaves mais pesadas entrem na atmosfera marciana, se aproximem da superfície e pousem perto de onde os astronautas desejam explorar. De modo que a primeira tecnologia desenvolvida para Marte é um escudo térmico inflável para pousar astronautas em outros planetas. A segunda tecnologia diz respeito às roupas espaciais marcianas de alta tecnologia. São trajes espaciais de alta tecnologia, cujo design modular foi projetado para ser evoluído para uso em qualquer lugar do espaço. A terceira grande tecnologia para Marte que está sendo desenvolvida é a Casa Marciana e Laboratório sob Rosas. E para reduzir o número de itens necessários para pousar na superfície de Marte, a NASA vai combinar primeiro a casa e veículo marcianos. Quer dizer, casa e veículo marciano vão ser o único veículo espacial. Quer dizer, é uma casa que vai se mover também. Em um único veículo especial completo com ar respirável. Isso está sendo projetado e planejado. A quarta grande tecnologia é a energia, fornecimento ininterrupto de energia. Da mesma forma como usamos a eletricidade para carregar nosso dispositivo na Terra, os astronautas precisarão de uma fonte de suprimento confiável de energia para explorar Marte. O sistema precisará ser leve e capaz de funcionar independentemente de sua localização ou do clima no planeta Terra. E isso também está sendo desenvolvido. E, finalmente, a última grande tecnologia para Marte que está sendo desenvolvida diz respeito às comunicações a laser, para enviar mais informações para a Terra. As missões humanas a Marte podem usar lasers para ficar em contato com a Terra. Um sistema de comunicação a laser em Marte, meus amigos, poderia enviar grandes quantidades de informações e dados em tempo real, incluindo imagens de alta definição e feeds de vídeo. Essas tecnologias podem significar o início de um processo de desenvolvimento de novas tecnologias de proteção dos seres humanos em viagens espaciais. É a primeira grande iniciativa que se faz nesse sentido. Estas tecnologias não bastam, entretanto, para proteger os seres humanos em viagens espaciais a Marte e em outras partes do universo. É preciso desenvolver tecnologias
que possibilitem os viajantes espaciais lidarem, por exemplo, com a falta de gravidade, que contribuem para a ocorrência de problemas sobre sua coordenação motora e visual e comprometer sua estrutura óssea e muscular. Isso já foi constatado por muitos e muitos anos de experiência pela NASA, por exemplo. Sem gravidade, uma observação que é importante fazer é o coração do viajante espacial começa a funcionar mais lentamente e os ossos perdem minerais a uma velocidade muito maior do que na Terra. Ou seja, 1% por mês no espaço versus 1% por ano na Terra. Além disso, pela falta de gravidade, os fluidos corporais tendem a ser empurrados para a cabeça. Com a pressão maior, problemas de visão podem ser comuns. A desidratação e a concentração alterada de cálcio também podem levar ao risco de pedra nos rins. Finalmente, um dos aspectos mais perigosos de viajar no espaço é a radiação espacial, porque os astronautas são expostos a 10 vezes mais radiação do que na Terra, já que por aqui o campo magnético, como já lhes falei, e a atmosfera terrestre nos protegem. A coordenação física e capacidade de resolver problemas ficam comprometidas no espaço, por questões diretamente ligadas ao comportamento do cérebro no espaço, que seria alterado. Então é importante que sejam desenvolvidas tecnologias que possibilitem evitar que esses problemas aconteçam. É preciso identificar outros mundos similares à Terra, capazes de ser habitados pelos seres humanos, projetando e enviando sondas espaciais para realizarem pesquisas sobre os locais possíveis dentro e fora do sistema solar. Até o momento não há evidências de que haja outro local dentro ou fora do sistema solar propício à vida similar à Terra. Até agora não foi descoberto nada. Na atualidade, há esforços para colonizar o planeta Marte. No entanto, do que se conhece de Marte, este planeta não apresenta as condições necessárias para os seres humanos nele habitarem, porque não possui campo magnético, nem atmosfera e biosfera similares aos da Terra, bem como apresenta uma aceleração gravitacional média em cerca de 38% a da Terra, prejudicial à vida humana. Não existe em Marte qualquer evidência de possuir um campo magnético estruturado global, similar ao da Terra, que nos proteja dos raios cósmicos e dos ventos solares. E essa ausência pode ter sido a grande responsável pela perda da atmosfera marciana. Marte perdeu sua magnetosfera, ou seja, seu campo magnético, há 4 bilhões de anos, mas possui pontos de magnetismo induzidos localmente. Marte não possui um campo magnético global que guie as partículas carregadas que entram na atmosfera, mas tem múltiplos campos magnéticos em forma de guarda-chuva, principalmente no hemisfério sul, que são remanescentes de um campo magnético global que decaiu bilhões de anos atrás. Em comparação com a Terra, meus amigos, a atmosfera de Marte é muito rarefeita. O solo marciano é ligeiramente alcalino e contém elementos como magnésio, sódio, potássio e cloro, que são nutrientes encontrados na Terra e são necessários para o crescimento das plantas. As temperaturas de superfície de Marte também não são das mais agradáveis para o ser humano. Variam de menos 143 graus centígrados no inverno, nas calotas polares, até máximas de mais 35 graus no verão equatorial. Marte tem as maiores tempestades de poeira do sistema solar. Estas podem variar de uma tempestade sobre uma pequena área até tempestades gigantescas que cobrem todo o planeta.
Elas tendem a ocorrer quando Marte está mais próximo do Sol, quando aumenta sua temperatura global. Ou seja, quando está mais próximo do Sol, então há tempestades de poeira que abrange todo o planeta. É sabido também que a água líquida não pode existir na superfície de Marte devido à baixa pressão atmosférica, que é de cerca de 100 vezes mais fraca do que a da Terra. As duas calotas polares marcianas parecem ser feitas em grande parte de água. O volume de água congelada na camada de gelo do Polo Sul, se derretido, seria suficiente para cobrir toda a superfície do planeta com uma profundidade de 11 metros. Houve a detecção do mineral jarosita, que é o sulfato hidratado de ferro e potássio, formado pela oxidação de sulfeto de ferro, que se forma somente na presença de água ácida, demonstrando que a água já existiu em Marte. A perda de água de Marte, os estudos, as pesquisas apontam que ela resultou do transporte de água para a atmosfera superior, onde foi dissociada ao hidrogênio e escapou do planeta devido à sua fraca gravidade. Marte possui estações do ano parecidas com as da Terra, devido às inclinações semelhantes de eixos de rotação dos dois planetas. As durações das estações marcianas são cerca de 2 vezes as da Terra, já que Marte está a uma maior distância do Sol, o que leva o ano marciano a ter duração equivalente a cerca de 2 anos terrestres. A tentativa de colonização do planeta Marte pode significar o início do processo de desenvolvimento de colônias espaciais para uso pelos seres humanos fora da Terra. Essas são informações, meus amigos, que nós coletamos a partir de pesquisas sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, não apenas pela NASA, mas também pela Agência Espacial Europeia, pela Agência Espacial Chinesa, entre outras. Inclusive pela Agência Espacial Brasileira. É preciso capacitar biológica e psicologicamente os seres humanos para sobreviverem no espaço, em locais habitáveis fora da Terra. Isso é indiscutível. É oportuno observar que, mesmo que seja possível criar uma nave espacial capaz de viajar a velocidades próximas à da luz, ela não seria capaz de transportar pessoas, porque existe um limite de velocidade natural imposto por níveis seguros de radiação devido ao hidrogênio, que significa que seres humanos não podem viajar a mais do que a metade da velocidade da luz, ou seja, 150 mil quilômetros por segundo, porque haveria uma morte rápida e imediata. E isso é resultado de estudos desenvolvidos por vários cientistas. Um dos aspectos mais perigosos de viagens espaciais é a radiação espacial, porque os astronautas são expostos a 10 vezes mais radiação do que na Terra, já que por aqui o campo magnético e a atmosfera, como já lhes disse, nos protege. A exposição à radiação pode aumentar o risco de câncer, esse é o problema, danificar o sistema nervoso central, causar náuseas, vômito e fadiga. Além do mais, pode causar doenças degenerativas, como catarata, problemas cardíacos e circulatórios. A colonização de Marte e de outros mundos no universo indica que há extrema necessidade de criação de seres humanos mais evoluídos, biologicamente com o uso da ciência e da tecnologia, para fazer com que desafiem os limites impostos pela natureza e sobrevivam como espécie hoje e no futuro. É preciso fazer com que
ocorra a formação de super-homens e super-mulheres, que poderá ser alcançada a partir do uso da ciência e da tecnologia, ou seja, com a biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia, para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. Como exemplo do uso da ciência e da tecnologia nesta direção, temos a manipulação genética da espécie humana, que é possível com a criação em laboratório de novos genes que podem modificar o código genético para serem capazes de, por exemplo, bloquear a replicação de vírus, tornando nossas células imunes a ataques. O ano de 2045 marcará o início de uma era em que a medicina poderá oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Órgãos que não estejam funcionando poderão ser trocados por outros, melhores, criados especialmente para nós. Partes do coração, do pulmão e até o cérebro poderão ser substituídos. Minúsculos circuitos de computador serão implantados no corpo para controlar reações químicas que ocorrem no interior das células. Estaremos a poucos passos da imortalidade. Esta é a previsão de um grupo de cientistas conhecidos por ocupar a vanguarda de pesquisas que permeiam temas como a ciência da computação, a biologia e a biotecnologia. Entre eles estão George Church, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Aubrey de Grey e o gerontologista e biomédico especializado em anti-envelhecimento, e o engenheiro Raymond Kurzweil, do Massachusetts Institute of Technology. Eles são os líderes de uma espécie de nova filosofia batizada de singularidades. Estas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu tenho a fazer sobre como tornar realidade a utopia da conquista da sobrevivência da humanidade diante das ameaças à sua extinção existentes no planeta Terra e vindas do espaço. Para realizarmos essa nossa apresentação, nós utilizamos como fonte de referência várias de nossas obras, vários trabalhos que nós produzimos em termos de artigos e livros. Nós utilizamos o artigo Como fazer com que as utopias planetárias se realizem, visando a construção de um mundo melhor. E isso está disponível no website do Academia.edu. Nós também utilizamos como fonte de referência, de nossa autoria, Como evitar a extinção da humanidade de ameaças provocadas pelo planeta Terra e pelos seres humanos. Nós consultamos também nosso livro, A Escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da História e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade. Livro este que foi publicado pela editora CRV de Curitiba em 2022. Consultamos também um outro livro de nossa autoria, How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Foi publicado pela Generis Publishing, editora europeia em 2023. Em português, o título desse livro é Como Proteger os Seres Humanos de Ameaças à Sua Existência e Evitar a Extinção da Humanidade. E, finalmente, a última fonte de referência que utilizamos, de nossa autoria, foi o artigo Os Desafios Humanos da Conquista do Espaço e da Colonização de Outros Mundos, que está disponível no site do Academia.edu. Portanto, meus amigos, com isto, nós apresentamos a 11ª das utopias que precisam ser realizadas para construir um mundo melhor e contribuir para a felicidade individual e coletiva dos seres humanos. A próxima apresentação, que será a última,
na próxima apresentação, que será a última dessa série sobre as utopias, nós abordaremos como tornar realidade a conquista da felicidade dos seres humanos do ponto de vista individual e coletivo. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e deixo aqui meu abraço fraternal para todos.